Reclamação ao STF sobre a revisão da vida toda do INSS. Essa que nós chamamos de maior ação de revisão de aposentadorias e pensões da história do direito brasileiro. Gente, eu quero repercutir com vocês essa reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal e por meio do conteúdo desse julgamento vocês irão perceber exatamente o pé em que está a tal revisão da vida toda. Isso aqui é uma atualização cronológica da revisão da vida toda, um verdadeiro histórico. Muitas pessoas continuam publicando vídeos a esse respeito, entretanto, deixam os aposentados e pensionistas ainda mais confusos. E vocês sabem que o canal para ver esse tipo de informação séria é aqui. Vejam, conforme eu disse, trata-se de uma reclamação. A reclamação, bem resumidamente para você entender, é quando nós temos uma decisão e os demais órgãos da justiça não estão cumprindo. Então, para relembrarmos, o Supremo Tribunal Federal, lá em 2022, decidiu que a revisão da vida toda era possível. Entretanto, muitos tribunais, com base nos entendimentos mais recentes, estão decidindo em sentido contrário por conta do julgamento do próprio STF. Mas e aí, como está funcionando isso na prática? Venham comigo. A reclamação constitucional, ajuizada por essa aposentada, contra uma sentença da 2ª Vara Federal de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e de um acórdão que ela recorreu. Ela entrou com essa ação, a ação foi negada, ela recorreu para o tribunal, no caso lá do Sul, o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e depois, com essa reclamação constitucional, que o caso subiu do TRF4 para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, ela alega que o TRF4 teria violado a ordem de suspensão nacional de processos lá no caso da revisão da vida toda, tema 1102. Para registro, esse processo foi movido pela reclamante, pela aposentada, visando a revisão do seu benefício previdenciário. Vamos ver aqui os fundamentos que embasaram a improcedência do pedido dela. Vejam, trata-se de ação previdenciária em que a parte autora, essa aposentada, pretende a revisão da vida toda do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. O processo foi suspenso, mas a aposentada interpôs um agravo de instrumento, que é outro recurso, tendo o TRF4 afastado a suspensão e determinou o prosseguimento do processo. Por que isso? Nós sabemos que a suspensão do processo, ele evita o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado no direito trabalhista, ele tem a sua devida importância por causa da decadência. Artigo 103 da Lei 8.213 de 91. Passou de 10 anos, a pessoa não pode mais solicitar a revisão. Pois bem, o processo está seguindo a tramitação em observância a essa decisão do TRF4, que afastou a suspensão do processo e determinou a continuidade da análise, ainda que a tese da revisão da vida toda esteja pendente de análise definitiva no STF. Cumpre aqui a determinação específica por conta desse recurso da aposentada lá no TRF4, em que foi discutida justamente a questão de aguardar ou não o trânsito em julgado. Prevaleceu no TRF4 a tese de que o processo deveria seguir seu curso, ainda que ausente a decisão definitiva, sem recurso do INSS.
Assim, para o processo prevalecer a decisão específica do caso concreto que se tornou preclusa. Em resumo, essa aposentada, chamada aqui de parte autora, pretende a revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição para que o INSS seja condenado a recalcular e incorporar no período básico de cálculo do benefício da aposentada os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, para que o cálculo do salário de benefício seja efetuado na forma da regra permanente, aquela do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, considerando todo o período contributivo, ou seja, todas as contribuições da segurada, incluindo assim as contribuições anteriores a julho de 1994. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, determinou verdadeiros efeitos infringentes ao tema 1102, a revisão da vida toda, com a consequente improcedência da tese da revisão da vida toda, que até então era prevalente. Ou seja, até o julgamento das ADIs 2110 e 2111, a revisão da vida toda prevalecia por conta da decisão lá em 1º de dezembro de 2022. Após esse julgamento da ADI 2110 e ADI 2111, o Supremo Tribunal Federal praticamente descartou essa possibilidade, mesmo antes de encerrar o julgamento por completo da revisão da vida toda. Vamos entender melhor aqui o caso das ADIs? No caso aqui do julgamento das ADIs, vamos relembrar a tese. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99 impõe, ou seja, obriga que esse artigo seja observado por todos os demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, leia-se pelo INSS. Então, ao invés de observarmos o artigo 29, que é a regra definitiva, nós devemos, a partir de agora, segundo esse entendimento, observar o que determina o artigo 3º da Lei 9.876, que é pior para os aposentados e pensionistas, tendo em vista que considera para o cálculo de concessão do benefício previdenciário apenas aquelas contribuições que foram pagas depois de julho de 1994, se amoldando a um verdadeiro confisco de tudo aquilo que o trabalhador pagou antes de julho de 1994. O governo se apropriou desses valores e, portanto, prejudica os aposentados e pensionistas. Vamos ler. A administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção, ou seja, não temos outra regra. É essa e ponto final. O segurado do INSS, vamos subir um pouquinho aqui. Segurado do INSS, que se enquadre no dispositivo, ou seja, que se enquadre aqui nas regras do artigo 3º, não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável. Mesmo que essa regra aqui do artigo 29 seja mais favorável, ainda assim o aposentado pensionista não tem essa opção. Obrigatoriamente ele tem que ficar com essa regra aqui, ó, com a regra do artigo 3º da Lei 9.876, que é bem pior, é menos vantajosa para os aposentados e pensionistas. Isso foi a decisão do TRF4. Disse, olha, a senhora não pode
solicitar essa revisão por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, com base nisso, ela recorreu, essa aposentada recorreu e, em suas razões, ela insiste, palavra usada pelo julgador, insiste na procedência do pedido de revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que o cálculo da RMI, a renda mensal inicial, considere a média de todos os salários de contribuição, com base na redação atual do artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo esse último entendimento, e não apenas aqueles que foram pagos após julho de 1994, aplicado com base na regra de transição do artigo 3º da Lei 9876. Aí, o julgador diz o seguinte: o tema 999 do STJ e tema 1102 do STF. Vamos lá. O STJ, ao julgar o tema 999, mostrou-se favorável à tese da revisão da vida toda. Não obstante, ao julgar os embargos de declaração lá do tema 1102, o Supremo Tribunal Federal formou maioria. Vejam, o ministro Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques para anular o julgamento do STJ, para anular aqui o tema 999, rechaçando a tese da chamada revisão da vida toda. Ou seja, o STJ era a favor dos aposentados, o Supremo Tribunal Federal veio e anulou tudo isso. Pois bem, lembrem-se que nós estamos falando de uma reclamação constitucional. A esse respeito, olha a decisão. O TRF4 não aceitou o pedido dessa aposentada para revisar o seu benefício, mesmo com pendência de julgamento no Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal, julgando essa reclamação constitucional, disse o seguinte: que o entendimento anterior do TRF4 não viola a ordem de suspensão determinada no tema 1102, lá na revisão da vida toda, porque, segundo essa decisão do ministro Flávio Dino, nós já tivemos a superação da discussão por conta do julgamento na ADI 2110 e ADI 2111. Olha isso, ó. Não implica violação à ordem de suspensão determinada no tema 1102 ante a superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário com o julgamento do mérito das ADIs. O que ele está dizendo aqui, ó, prevalece agora o entendimento lá das ADIs. Por todo o exposto, veja, e considerando que o conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculante a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, ele está se referindo aqui às ADIs. Julgo improcedente. Não aceito essa reclamação dessa aposentada. Brasília, 20 de março de 2025. Ministro Flávio Dino foi o relator dessa reclamação constitucional ajuizada por essa aposentada que pretendia anular o julgamento lá do TRF4 sobre a revisão da vida toda. E você, o que acha de tudo isso? Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe essa informação em suas redes sociais. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.